Olá pessoal, hoje quarta-feira, dia de correção das nossas atividades. Nós iniciaremos pela apostila na página 19. Ficaram faltando algumas questões para a gente debater. Por essa razão a gente vai começar por elas, ok? Só um minuto. Conforme falei, apostila página 19. Nós temos a questão de número 9, que diz: os elementos x e y têm respectivamente 2 e 6 elétrons na camada de valência. Quando x e y reagem, forma-se que composto? Olha pessoal, camada de valência é a última camada, certo? Essa camada de valência nos diz quantos átomos, quantos elétrons desse átomo tem nessa última camada e a gente consegue identificar sua família ou período. Como é que eu consigo fazer essa forma? Anotando os dados. Primeiro elemento, x. Ele disse que x tem quantos elétrons? 1, 2. Ok? Em relação a y. Y tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que foi que eu falei para vocês em relação às ligações iônicas? Sempre que eu tenho um átomo que tenha de 2, de 1 a 3 elétrons, a tendência dele é perder esses elétrons. Os que têm de 5 a 7, a tendência é ganhar elétrons. Então, nesse caso, quem vai perder elétrons? X, que tem 2. Quem vai ganhar? Y, que tem 6. Mas Y pode ganhar até quantos? Y pode ganhar até 2 elétrons, porque a regrinha diz que o máximo de elétrons que o elemento pode ter são 8, certo? Como ele já tem 6, ele vai ganhar esses 2 elétrons, né? Ganhou um, foi para 7, ganhou outro, foi para 8. Como é que eu escrevo a fórmula desse composto? Eu sempre começo pelo elemento que perdeu, né? Então eu escrevo primeiro x e depois o elemento y. Só apareceu um x e um y. Então essa é a forma do composto. E em relação à 10ª questão, da combinação química entre os átomos de magnésio, Z é 12. Olha só, agora ele não deu o número de elétrons da última camada. Ele deu o número atômico dele. E disse que o nitrogênio também tem número atômico 7. Qual é a fórmula que a gente vai encontrar aí combinando esses dois elementos? Primeiro, eu teria que lembrar lá daquela regrinha que diz que a camada K comporta 2, L8, M18, N32, O32, P18, Q8, certo? Então vamos começar para o magnésio. Eu vou distribuir 12 elétrons. Eu posso fazer dessa forma aqui, como eu vou mostrar para vocês, ou lá no diagrama que eu também já ensinei para vocês. Então, a camada K comporta quantos elétrons? Está aí, 2. Então, eu começo colocando 2 elétrons nela. O magnésio que tinha 12, número atômico, como eu já botei 2, ele só tem 10. Camada L comporta quanto? 8. Eu coloquei os 8, por quê? Porque ele falta 10 para chegar aí no número atômico do magnésio. Então, eu preencho essa camada toda. A M comporta 18, mas eu não tenho 18 elétrons para colocar, né? Como o número atômico é 12, eu botei 2 e 8, fez 10. Então, só preciso colocar 2. Em relação ao nitrogênio, na camada K eu posso botar 2.
Fica faltando quantos? 5 para chegar no 7, que é o número atômico dele. Então, na camada L, ele tem 5. O que vai me interessar depois disso? Eu vou anotar que o magnésio terminou a última camada deles com quantos? 2 elétrons. Eu coloco duas bolinhas. O nitrogênio terminou a última com quanto? Com 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que foi que nós falamos? Quem tem de 1 a 3, doa elétrons. Quem tem de 5 a 7, recebe elétrons, até chegar em 8, certo? Quem tem mais aqui é o nitrogênio, ele está com 5. Ele está precisando de 3 para chegar em 8. Então, esse magnésio aqui ó, vai doar 1, ele foi para 6, doou o outro, foi para 7. Esse primeiro magnésio, né, já doou tudo que tinha para dar. Só que o nitrogênio ainda precisa receber mais um, porque ele tinha 5, mais as duas bolinhas aqui foi para 7. O que eu devo fazer agora? Ó? Colocar outro magnésio com um 2 e doar um para ele. Esse nitrogênio agora tem 8. Ó. 5 bolinhas amarelas mais 3 azul, 8. Mas tornou dar problema aqui, ó. O magnésio tem que doar esse 1 elétron aqui. Qual é a solução que eu tenho agora? Fazer outro nitrogênio. Já sei que ele tem 5 bolinhas, certo? Ele tem que receber 3. Recebeu uma desse magnésio aqui, foi para 6. Está faltando duas. O que que eu faço? Outro magnésio. O magnésio tem quantos? Já colocamos, ó, uma, duas. Lá faltava duas, esse magnésio doou tudo para ele. Chegamos aqui no equilíbrio. Como é que eu escrevo a fórmula? Sempre colocando quem doou elétrons. Quem foi que fez a doação de elétrons, que perdeu seus elétrons? Foi o Mg. Então fica Mg aparecendo 3 vezes e o N aparecendo 2 vezes. Mg3N2 é o gabarito A aí na nossa questão. Em relação à questão 11, diz que a maioria das substâncias encontradas na natureza é constituída por um conjunto de átomos ou íons que se mantêm unidos por ligações químicas, formando compostos moleculares iônicos e metálicos. Responda às questões propostas considerando os átomos genéricos dos diferentes elementos químicos a seguir. Ele diz que nós temos o elemento R, que tem número atômico 12, T tem número atômico 9, X tem número atômico 8 e W tem número atômico 16. De acordo com a distribuição eletrônica de cada elemento, indique cada átomo como metal ou não metal. No primeiro aqui, pessoal, nós temos que R vai ter 1s2, 2s2, se você for para o diagrama, 2p6, 3s2, ele termina em 3s2. Em relação ao T, nós temos 1s2, 2s2, 2p5, porque quando eu somo, ó, T tem que dar 9, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Em relação a X, X tem número atômico 8, 2 mais 2, 4, mais 4, 8. E Z tem número atômico 16, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 12, 4, 16. Certo? Em relação à classificação em metal e não metal, nós temos que R é metal e os demais não metais. Para cada caso, indique se a ligação entre os pares é iônica, covalente ou metálica. Bom, nós sabemos que toda vez que for de 1 a 3, eles perdem elétrons. De 5 a 7 ganha. Os que perdem elétrons, certos? Quando um perde e outro ganha elétrons, nós temos ligação iônica. Quando eles compartilham, nós temos ligação covalente. Quando se trata de um metal, nós temos ligação metálica. Então, se eu juntar R, né,
E T, nós temos uma ligação iônica, porque R termina com 2 elétrons e T termina com 5. De 1 a 3 perde, de 5 a 7 ganha. É o tipo de ligação iônica. X e W, que foi dado aqui. X termina com 4 e W termina com 6. Nós temos uma ligação covalente, certo? Porque de 1 a 3 perde, ele está com 6, o outro também está com 6. Então aqui a solução para eles é compartilhar 2 pares de elétrons, porque não tem nenhum para perder, porque só perde até 3, ó. 4 mais 2 aqui deu 6. Então a ligação é covalente. Na letra C, represente a fórmula iônica ou molecular dos compostos formados pelos conjuntos 1 e 2. Se R, eu falei para vocês que R está terminando em 3s2. Se R termina em 2, ele vai ser o índice do T. E T termina em quanto? Em 7. 7 para chegar em 8 falta 1. Esse 1 é o índice de R. R1T2. X tem quantos? 4 mais 2, 6. 6 para 8 falta 2. Então seria o índice aqui do W. Aqui, perdão, era W. E W aqui tem 16, termina. 4 mais 2, 6. 6 para 8, 2. Como todos os índices são iguais, 2, 2, você pode simplificar. Então, 2 cancela com 2, fica x, y. Na questão de número 12, ele pede para a gente considerar os compostos de enxofre. SO3, Na2SO4, ZNS. E pergunta em relação às ligações químicas entre essas substâncias, é correto afirmar que todas são moleculares, todas são iônicas, 1 e 2 são moleculares e 3 é iônica, 1 é iônica e 2 e 3 são moleculares, 1 é molecular e 2 e 3 são iônicas. Solução para isso é a gente consultar a tabela e verificar SO3, né, que é responsável aí, é um poluente destruído, que provoca a chuva ácida, né? Nós temos uma ligação aqui molecular. Em relação a N2SO4 e ZNS, nós temos que elas são ligações iônicas. O gabarito dessa questão aí, portanto, é a letra E. Em relação à questão de número 13, nós temos a figura e pede para a gente verificar 1, 2 e 3. Que substâncias são? Primeira coisa, na letra A nós temos cloreto de sódio. Cloreto de sódio é uma substância composta de cloro e sódio. Então, teria nas figuras que ser duas bolas de cores diferentes para diferenciar cloro e sódio. Na primeira figura, todas as bolas são iguais, então não pode ser um composto, não pode ser uma substância composta, tem que ser uma substância simples. Na letra B, continua dizendo cloreto de sódio, é composto. Ó. Descartamos. Dióxido de carbono, oxigênio e carbono. Se as bolinhas são todas da mesma cor e do mesmo tamanho, não trata-se de substância composta. Ferro, pode ser, ó. Ferro é só um elemento e todas as bolinhas são iguais. Ferro, de novo, na letra E, pode ser. Então já descartamos a letra A, B e C. Ficou só D e E. Vamos olhar agora aqui a figura 2. Tem bolinhas brancas e bolinhas cinzas aí. Certo? Então eu tenho aí duas substâncias. Na letra D, que foi a que sobrou, diz que é cloreto de sódio.
E na outra diz que é di. Di quer dizer duas, né? Dois ou duas. Óxido vem de oxigênio. Dois oxigênio. Não tem, né? Não tem dois oxigênio e carbono. Só tem dois tipos de bolinhas. Então aqui só pode ser cloro e sódio. Então aqui é a letra D. Já consegui descartar a letra E. E verificando a última substância, diz que é dióxido de carbono. 2 oxigênio e 1 carbono. Ó. 2 oxigênio e 1 carbono. 2 oxigênio e 1 carbono. Então o gabarito correto aí é a letra D. Na questão de número 14, diz que em uma aula experimental de química, um aluno recebeu 2 frascos. Um deles contendo cloreto de sódio e o outro açúcar, que é a sacarose. Recebeu a recomendação de não testar o sabor das substâncias. Para identificar o conteúdo de cada frasco, o aluno dissolveu em água o conteúdo de cada um deles e em seguida testou a condutibilidade elétrica de cada solução obtida. Na 1 ele afirma: o cloreto de sódio é uma substância iônica. Cloreto de sódio é NaCl, conforme está no enunciado. E a gente fazendo a distribuição eletrônica dos elementos sódio e cloro, vamos verificar que eles são substância iônica. Ele está lá na primeira coluna da tabela periódica, né? O sódio e o cloro está lá na coluna 17, que é a família 7, né? Então nós temos que o cloreto de sódio é uma substância iônica, sendo que o cátio sódio tem carga mais 1. De 1 a 3 perde elétrons e quando perde fica com carga positiva. Então o 1 está correto. A sacarose é uma substância molecular e apresenta ligações iônicas. Se é uma substância molecular, as ligações são covalentes. Então já descartei o item 2. Em relação ao item 3, a solução que continha cloreto de sódio conduziu corrente elétrica. Sim, soluções iônicas, certo? Tem um com carga positiva, que perdeu elétrons, e tem o com carga negativa, que ganhou elétrons. Positivo com negativo conduz corrente elétrica. Então, aqui nós temos que o item 3 também está correto. Em relação ao item número 4, a solução que continha sacarose, o açúcar, conduziu corrente elétrica? Não. Substância molecular que compartilham elétrons compartilham através de ligações covalentes. Em ligações covalentes ela não conduz corrente elétrica. Então o item 4 aí está errado. O 5, o cloreto de sódio é um amontoado de cátion. Disse que o cátion Na+, está correto. Carga positiva perde elétrons e recebe, passa a se chamar cátio. Carga negativa ganha elétrons e passa a se chamar ânion. Eles são conhecidos como retículo cristalino. Está correto também. Então o gabarito da questão aí é os itens 1, 3 e 5 verdadeiros. Certo? Essa atividade a gente termina por aqui. Qualquer dúvida pode chamar no privado. Nós estamos aí conseguindo encerrar a nossa primeira atividade. Bom resto de dia para vocês. Qualquer dúvida pode chamar que eu estou à disposição de todos. Um forte abraço. Até mais.